Alô, amigos, telespectadores da Rede TV+. Está começando mais um plantão de notícias da Rede TV+. E aqui você vai conferir as notícias das cidades, do país e do mundo. Lula busca apoio do Centrão para fortalecer sua base legislativa. Declaração de Romeu Zema sobre protagonismo sul e sudeste gera reações de parlamentares e ministros. Frente Parlamentar da Agropecuária propõe alterações na reforma tributária. Estudo aponta que Brasil só terá 100% de acesso à água tratada em 2089. Regulamentação da cannabis no SUS abre caminho para a equidade no tratamento. Luto na dramaturgia brasileira. Morre a atriz Aracy Balabanian. Desde que assumiu a presidência, Lula tem enfrentado dificuldades em consolidar uma base sólida na Câmara dos Deputados. Até o momento, não tem alcançado pleno sucesso. No entanto, nos últimos meses, o Planalto adotou uma nova estratégia promissora ao incluir o Centrão no governo. A expectativa é de que essa postura proativa resulte em maior apoio legislativo e, consequentemente, em votos favoráveis no plenário. De acordo com o levantamento do Barômetro do Poder, essa estratégia já apresenta resultados positivos. Entre essas medidas adotadas estão mudanças em cargos de comando e de segundo escalão dos ministros, para tentar incorporar partidos à base aliada. Vamos ver a matéria sobre esse assunto. A posse do deputado Celso Sabino no Ministério do Turismo marcou o início de uma mini-reforma ministerial. Aliado do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, Sabino foi indicado ao cargo pela cúpula do União Brasil. E o Planalto já confirmou que deve levar à esplanada outros 2 nomes do Centrão nos próximos dias. Não há uma confirmação de quais pastas esses parlamentares devem ocupar, mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o objetivo das mudanças é aproximar o governo de 2 partidos, republicanos e progressistas. Um levantamento do Barômetro do Poder mostra que a estratégia já deu resultado. Em junho, analistas políticos estimavam que a base do governo contava com 177 deputados. Um mês depois, esse número saltou para 208. A relação é considerada incerta com outros 182 parlamentares. E o número de deputados da oposição caiu de 144 em junho para 123 em julho. A ampliação dos votos governistas no plenário garantiu a Lula um pico na capacidade de aprovação de proposições enviadas ao Legislativo. Em maio, analistas afirmaram que o governo não tinha qualquer chance de passar leis no Congresso. Esse número saltou para 21% no mês seguinte e, em julho, chegou aos 85%. A declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ao Estadão sobre buscar, entre aspas, protagonismo, fecha aspas, das regiões Sul e Sudeste, repercutiu entre outros governadores, parlamentares e ministros do governo Lula. Zema defende a união dos estados dessas regiões para evitar perdas econômicas e de espaço político. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que criar distinções entre brasileiros é proibido na Constituição e que aquele que optar por esse caminho é traidor da pátria, usando como referência uma citação do ex-deputado e um dos maiores opositores do governo militar, Ulisses Guimarães. Dino ainda disse que criar divisões regionais é absurdo e chamou os interessados no assunto de extrema-direita. Vamos ver essa matéria. A primeira crítica direta veio do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. É um homem que diz que quer separar um pedaço do Brasil. Nós não queremos, não. Nós queremos o Brasil unido. Brasil unido, Amazônia respeitada, Nordeste respeitado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o país deveria ficar com o exemplo do ex-presidente mineiro Juscelino Kubitschek, que, ao interiorizar e integrar o Brasil, promoveu a lógica da união nacional. Em entrevista à Globo News, o governador do Pará, Hélder Barbalho, presidente do consórcio da Amazônia Legal, que reúne os estados do Norte, Maranhão e Mato Grosso, endossou o coro contra Romeu Zema. Reputo não ser salutar
o conflito federativo, quanto mais dividir regiões. Em nota, o governador da Paraíba, João Azevedo, presidente do Consórcio Nordeste, ressaltou que, enquanto as duas regiões mais pobres do Brasil apostam no fortalecimento do projeto de um país democrático, inclusivo, de união e reconstrução, a fala de Zema parece aprofundar a lógica de um país subalterno, dividido e desigual. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pregou a união. A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Zema defendeu a criação de um bloco de governos do Sul e do Sudeste, a COSUD, com o objetivo de buscar protagonismo político e econômico. E ainda comparou as duas regiões, Norte e Nordeste, a vaquinhas que produzem pouco, com as que dão muito leite, no caso Sul e Sudeste. O curioso dessa postura e declaração bombástica de traidor da pátria está se esquecendo que nos governos Lula é que nós começamos a ter problemas de racismo. Que até então todo mundo, preto, branco, azul, amarelo, verde, eram iguais. Aí passou a ter cota para uns, cota para outros e cotas, como se não fosse isso discriminação de alguma forma. E o que é pior, ofensivas. Por que as pessoas de cor não são tão capazes como as pessoas que não são de cor? A bem dizer que nesse país todas as pessoas são de cor. Branco puro, nem Hitler conseguiu achar. O Brasil é o país que apresenta a maior miscigenação em termos de cor e raça. Não há nenhum motivo para qualquer forma de discriminação em termos de cotas, que é um dos maiores absurdos do governo Lula, entre muitos outros. Esse é o quadro. A Frente Parlamentar da Agropecuária apresentou sugestões de alterações na reforma tributária, que agora estão sendo discutidas no Senado Federal. Para o setor agropecuária, o texto aprovado na Câmara dos Deputados trouxe avanços, mas ainda há 12 pontos que precisam ser incluídos, incluindo uma maior redução da alíquota padrão. Vamos ver o que nos mostra a reportagem. Produtores rurais tentam no Senado um alívio maior do que o obtido na Câmara. O texto aprovado pelos deputados prevê um desconto de 60% em relação à alíquota padrão do futuro IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A ideia é ampliar este desconto para 80%. O setor também quer livrar do pagamento do imposto quem fatura até R$ 4.800.000 por ano. Na Câmara, o limite foi estabelecido em R$ 3.600.000. Outros 10 pedidos de mudança foram incluídos num estudo elaborado pelo Instituto Pensar Agropecuária, que reúne 55 entidades. O documento foi entregue aos senadores pela Frente Parlamentar do Agro. A partir da semana que vem, o relator deve apresentar um plano de trabalho até a votação da reforma no Senado. Ao menos 8 audiências públicas devem ser marcadas para ouvir diversos setores da economia. A falta de saneamento prejudica mais de 130 milhões de brasileiros. Quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, resultando em doenças que poderiam ser evitadas e que podem levar à morte por contaminação. Esse é o cenário, quase 2 anos após entrar em vigor o novo marco legal do saneamento, sancionado na Lei 14.026 de 2020. Quando os investimentos no setor atingiram 13,7 bilhões de reais, valor insuficiente para serem cumpridas as metas da legislação atualizada. Somente 50% do volume de esgoto do país recebe tratamento, o que equivale a mais de 5.000 piscinas olímpicas de esgoto in natura. Estas despejadas diariamente na natureza. Municípios dos estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais ocupam as primeiras posições neste ranking. Liderados por Santos, entre os 20 piores estão municípios da região norte, alguns do Nordeste e Rio de Janeiro. A última posição é ocupada por Macapá. Vamos ver a reportagem. Um avanço lento,
Em 2017, o Brasil coletava 52,4% do esgoto produzido. Hoje são 55,8%. A média de investimentos em saneamento também mudou pouco. Entre 2007 e 2019, foram pouco mais de 15 bilhões de reais. Em 2021, primeiro ano após a aprovação do Marco Legal do Saneamento, foram 18 bilhões em investimentos públicos e privados no setor. Nesse ritmo, a universalização do acesso à água e esgoto só seria alcançada em 2089. Segundo uma projeção da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. O marco legal prevê que em 10 anos, a água tratada deverá atender a 99% dos brasileiros e pelo menos 90% deverão ter acesso à rede de esgoto. Nessa conta estão os que não têm acesso à coleta e a parcela que fica sem tratamento nos 55,8% de esgoto coletados no país. O curioso desse processo do não saneamento é que acontecem aberrações profundas. Não sei como está hoje, mas em Petrópolis, algum tempo atrás, você recebia água tratada e não tinha esgoto nenhum na cidade, rede de captação. Mas a empresa que fornecia água cobrava você o dobro do valor da sua conta. Se você gastasse 500 litros de água, ela te cobrava 500 a mais pelo esgoto, alegando que da onde a água entrou, sairia para algum lugar. Não era para uma rede, mas ela te cobrava. E a prefeitura e o governo toleravam isso. Então é um país que não é sério, é um país que não tem realmente os cuidados. Por que esse valor, então, não seria investido no saneamento, que nunca aconteceu? Então, a população não tem o esgoto, paga por ele que não existe e fica por isso mesmo. Salve o Brasil. Na falta de uma lei federal para regulamentar o fornecimento de produtos à base de cannabis pelo SUS, os estados largaram na frente. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, existe hoje no Brasil 28 produtos farmacêuticos à base de cannabis que podem ser comercializados. Além disso, há outro agravante. Os produtos à base de cannabis são bastante dispendiosos, o que compromete o acesso ao tratamento para pacientes de baixa renda que dependem desses recursos. Vamos dar uma olhadinha no que a matéria fala sobre isso. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, existem hoje no Brasil 28 produtos farmacêuticos à base de cannabis que podem ser comercializados. Isso sem contar aqueles importados com autorização da agência, prática que cresce ano após ano, com mais de 80.400 autorizações expedidas só em 2022. Mas se para a aprovação do uso e a comercialização dos fármacos a regra é clara, quando se fala em legislação federal para o fornecimento desses produtos pelo SUS, há uma lacuna imensa. De acordo com um levantamento do jornal Folha de São Paulo, estados e União divergem na hora de definir uma lei para regulamentar o acesso a cannabis medicinal. 13 unidades da federação já têm legislações aprovadas. Outras 11 discutem projetos de lei. E apenas 3 não têm nada no radar: Ceará, Paraíba e Pernambuco. O Rio de Janeiro perdeu uma das maiores atrizes da dramaturgia brasileira, Aracy Balabanian. Sua jornada de sucesso nos palcos, na televisão e no cinema comoveu e encantou o público. A reportagem a seguir apresenta uma homenagem a essa notável artista. Com o teatro, consegui ser uma porção de coisas. Aracy Balabanian conseguiu emocionar, fez rir e chorar, nos palcos, na televisão e no cinema. Filha de armênios, Aracy nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A família se mudou para São Paulo, onde Aracy foi criada e começou como atriz na televisão Tupi. Escolheu o Rio de Janeiro para seguir novos capítulos. Aracy deu vida à esperança, resistiu e lutou contra a ditadura. A arma usada, a arte na peça Roda Viva. A estreia foi em ato de desobediência civil, porque não recebíamos da censura a liberação para estrear o espetáculo. Aracy Balabanian viveu momentos marcantes desde o início da televisão. Os seus maiores sucessos foram na TV Globo, com a caricata Dona Armênia e a socialite falida Cassandra. A atriz deu uma pausa na carreira quando foi diagnosticada com câncer de pulmão no ano passado.
passado. Ela estava internada numa clínica do Rio de Janeiro para tratar a doença, mas não resistiu. Aos 83 anos, Aracy Balabanian deixa um legado de mais de 60 produções na história da dramaturgia brasileira e a marca inconfundível que mistura drama e alegria. Eu tenho um amor pelos meus personagens, como eu tenho das pessoas que eu amo. Então, são únicos. Então, são únicos e é diferente você dizer se foi melhor, se foi pior. Porque esse fez sucesso, esse não. Mas é o prazer de fazer. E se ele chegou a alguém, chegou ao público, esse é o melhor. Vamos agora ao nosso breve intervalo. Voltamos em seguida. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. De volta ao segundo bloco, vamos às notícias locais com Maurício Alagão. Prefeitura atende 200 pessoas com problemas na coluna vertebral, em Magé. Mais de 700 vagas offshore para Macaé e Rio das Ostras com início imediato. Estrutura foi um dos pontos fortes do festival em Guapimirim. Teresópolis promove novas ações contra a linha chilena. No último sábado, dia 5, a Prefeitura de Magé realizou uma ação social de fisioterapia nas unidades de saúde da família da Vila Carvalho, Vila Serrana e Sérgio Esteves. Além do 6º distrito, todas as unidades de saúde da família do município também serão contempladas, segundo a Prefeitura. Nessa primeira ação social, 200 pessoas com problemas na coluna vertebral puderam ser atendidas. A coordenadora geral da fisioterapia da Secretaria de Saúde, Silvana Fernandes, explicou que o objetivo é atender da melhor maneira possível a grande demanda existente na questão de fisioterapia no município, e os atendidos nesse primeiro momento depois vão seguir participando de grupos de alongamento e de fortalecimento. Confirmando o bom momento do mercado offshore, estão sendo oferecidas mais de 700 oportunidades para profissionais com diferentes formações de ensino fundamental até nível superior nas cidades de Rio das Ostras e Macaé. As vagas de emprego para atuação nos municípios estão disponíveis também na questão de estágio remunerado. Então, são diversas oportunidades, como, por exemplo, ajudante de cozinha offshore, 50 vagas, um requisito aí de idade entre 18 e 55 anos. Você confere mais informações sobre esse total de vagas junto aos bancos de emprego dos municípios de Rio das Ostras e Macaé, e também através de portais especializados no segmento offshore. Bom, nós voltamos a falar do 5º Festival de Inverno de Guapimirim, destacando a estrutura montada na Praça Paulo Terra, com área para PCD, as pessoas com deficiência. Todo o aparato de segurança foi montado de maneira a garantir, que justamente o cidadão fosse lá para se divertir e não para ver confusão
Infelizmente, tudo correu da melhor maneira. Foi montada também uma praça de alimentação com muitas delícias para quem quisesse aí saborear, né? Tanto comidas quanto bebidas, com pessoas da região, empresas que se cadastraram para atender nas barracas de alimentação. O último show foi de Diogo Nogueira e realmente foi, com certeza, um festival marcado pelo sucesso, não só na parte das atrações, mas de toda a estrutura montada pela prefeitura, com banheiros químicos, com atendimento médico. Realmente, de parabéns aí à organização do evento. Esperamos a 6ª edição. Em Teresópolis, a Secretaria de Segurança Pública, através da Guarda Civil Municipal, junto com o 30º Batalhão de Polícia Militar, seguiram no último final de semana a fiscalização em espaços públicos para combater o uso da linha chilena para soltar pipas. Óbvio que é um perigo muito grande. Nós tivemos um caso na semana passada de um motociclista morto no Rio de Janeiro ao ser atingido por uma linha chilena. As fiscalizações aconteceram no Parque Hermitage, no Meldon, na quadra de esportes do bairro, na Vila Olímpica do bairro de São Pedro e na Praça da Casa de Cultura, no bairro de Fátima. Vamos agora saber como fica a previsão do tempo. Tempo com a chegada da frente fria, que trouxe instabilidade para a capital fluminense. Confira os detalhes com o Clima Tempo. Nesta terça-feira, a passagem de uma frente fria deixou instabilidades sobre o sul de São Paulo, Rio de Janeiro e também o norte do Espírito Santo, mas a chuva acontece com muita intensidade mesmo no litoral de São Paulo e no sul do estado paulista, pancadas que acontecem em vários momentos do dia. E esses temporais devem vir acompanhados de rajadas de vento e trovoadas. Já em relação às áreas mais centrais paulista, do oeste do estado e também no Rio de Janeiro, a chuva é moderada, o volume acumulado não é muito expressivo e também intercala algumas aberturas de sol. Já em boa parte de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo e também a maior parte do Espírito Santo, todas as áreas em laranja e amarelo no mapa, o sol aparece de maneira integral entre poucas nuvens. Falando nas temperaturas, o dia volta a ser um pouco mais frio na capital paulista. Mínima de 16 graus e máxima de 23. Situação muito diferente da segunda-feira. Já no Rio de Janeiro também teremos essa mesma condição de dia um pouco mais frio, com máxima de 26 graus. E o cenário é o oposto em Belo Horizonte e Vitória. Temperatura ainda deve chegar na casa dos 31 graus na capital mineira e 33 em Vitória. Vamos falar de futebol? França e Colômbia fecham classificados no Mundial Feminino. Foram definidas agora pela manhã, no horário do Brasil, as duas últimas seleções classificadas nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A França goleou o Marrocos por 4-0 e seguiu. E vamos conferir aí quem a França vai pegar, né? A França vai estar enfrentando a equipe da Austrália, a dona da casa, hein? Já a Colômbia venceu a Jamaica por 1-0 e será adversária da Inglaterra. As outras quartas de final, Japão e Suécia, Espanha e Holanda. Vamos agora para o nosso giro de notícias nas redes sociais. Um ladrão chama a atenção por interromper um furto de bicicleta para acariciar o cachorro da casa, um Golden Retriever. O caso aconteceu em uma casa em San Diego, na Califórnia. O valor da bicicleta está estimado em cerca de R$ 6.300. Vamos ver o videotape sobre esse caso inusitado. Hi, buddy. No, we don't want to do that. All right. Because you're so cool. Come here. Because you're the coolest dog I've ever known. I love you too. You're a sweetheart. How long you come home with me?
Where's your dad? Where's your dad? She's not enough to leave your garage open. Fuck. Dad! Where are you? I love you too. I love you too, buddy guy. You got too much shit in there. How do you have so much shit in your house? How do you have all this stuff? Dude! You might be the coolest dog ever. Where's your dad? I know. One minute left. Qualquer cidadão que ficar fazendo bravata na rua vai ser chamado à delegacia, diz Lula, sobre ameaças. O presidente voltou a comentar a prisão de fazendeiro que ameaçou atirar nele. Sou um homem de muita fé. Vejam o videotape sobre essa matéria. Eu fiquei sabendo, Helder, que aqui nessa cidade tinha um cara que foi preso porque disse que ia me matar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu primeiro sou um homem de muita fé. Eu sou um homem que tenho consciência do papel que eu jogo neste país. Cachorro que late não morde. Então, qualquer cidadão que ficar fazendo bravata na rua, eu mato, eu pego, eu bato, eu atiro, ele vai ser chamado à delegacia para colocar um depoimento. As pessoas têm o direito de falar a bobagem que quiser, mas não têm o direito de ofender os outros. Eu não preciso gostar do meu vizinho. Eu tenho apenas que respeitá-lo e exigir dele respeito a mim. Caberia um simples comentário. Por que esse fazendeiro ameaçou Lula? O que ele fez de tão ruim assim? Será? Seria necessária uma apuração maior desse detalhe. Moradores abandonam carros e fogem a pé em túnel, no Rio, após confusão em blitz. Vídeos mostram dezenas de pessoas abandonando os carros e fugindo após o local ter sido alvo de um suposto tiroteio durante uma blitz na comunidade de Santo Amaro. A reportagem mostra claramente esse fato. Aí dentro do Santa Bárbara agora, ó, tiroteio, arrastão, geral largando o carro e saindo a pé. Doideira, mané, olha pra isso. Dentro do Santa Bárbara nesse momento. Olha a situação. E aí, cadê aí? Dentro do Santa Bárbara nesse momento. Olha isso. Que isso, mané. Que isso aí? Porra é essa? Agora, ó, agora é isso. Dentro do Santa Bárbara, aí, carro fechado, ó, fechei meu carro. Aí. Fechei meu carro e tá aí, ó. Geral, olha pra aí, mano. Doideira, arrastão, mano. Aí. Eu agora gostaria muito que nesse momento, após esse VT, que o nosso excepcional ministro da Segurança, Justiça e etc., mostrasse que clube de tiro pertence aos marginais, para que ele possa fechar esse clube também. Porque eu tenho a impressão que esses estão ao abrigo da lei, que eu não vi nenhuma providência real contra o desarmamento da bandidagem. Será que isso vai acontecer algum dia? Ou só o cidadão de bem será bandido aos olhos do governo? E assim terminamos mais um plantão de notícias, agradecendo a presença de todos e voltaremos em breve. Muito obrigado.